Todo mundo diz que a IA vem para ajudar no seu trabalho do dia a dia. E você quer saber como? Hoje eu vou apresentar para vocês Humanus AI, que é uma ferramenta chinesa que ela vem para te ajudar a ser o estagiário do futuro ou o seu assistente auxiliar do futuro. Por que isso? E eu vou mostrar hoje na prática como a gente pode fazer uma pesquisa de preço na internet utilizando imagens de um site, de um concorrente teu, usando somente a ferramenta Humanus. Ficou interessado? Venha pro vídeo. Ao contrário do que acontece com o ChatGPT, que ele é uma ferramenta onde você não tem um agente por trás, Humanus ou Manus, não sei como é que fala isso correto, ele é uma ferramenta que ele vem para ser um agente multimodal. Ele é uma IA que tem vários agentes por trás e ele executa várias tarefas para a gente. Ou seja, a gente pode solicitar que ele faça atividades e ele vai sair fazendo. Como, por exemplo, pesquisar preço, que é o que a gente vai fazer hoje no nosso exemplo. Você pode fazer busca de alguma coisa, abrir um arquivo, trabalhar. Ele faz várias dessas atividades e eu vou mostrar hoje para vocês uma na prática que é muito legal, que é como que eu consigo olhar os meus concorrentes, né? Pesquisar preço dos meus concorrentes, sem que eu tenha que pesquisar, primeiro, acessar site por site, segundo, listar os produtos que eu quero e, principalmente, organizado para que eu possa fazer um comparativo disso. Vamos lá comigo para o vídeo? Deixa eu abrir aqui a minha tela. Então, primeiro ponto que a gente tem, vou fechar aqui. Primeiro ponto que a gente tem, para quem não conhece, é Humanus. Então, Humanus aqui, ele é esta ferramenta, você vê que eu já fiz bastante atividade ali, ele é uma ferramenta chinesa que o endereço dele é manus.im, né? Então, manus.m, e você pode fazer os seus prompts, pode fazer as suas tarefas. Você faz um cadastrinho ali, tem os seus tokens. Eu já gastei os meus todos, tive que pegar um plano mais plus. E eu vou mostrar como fazer isso do zero. Antes de eu mostrar do zero, ele trabalhando, porque ele demora um pouquinho, eu vou falar qual que era a ideia aqui e eu vou fazer junto. Primeiro passo, escolhi um site aleatório. Então, como vocês sabem, nós desenvolvemos para farmácias. E eu resolvi pegar o site dos concorrentes, não dos nossos clientes, mas dos concorrentes, para que a gente possa olhar. E vamos supor que eu queira saber aqui quais desses produtos, vou pegar na RAI aqui, os mais comprados, quais deles que são produtos que estão realmente mais baratos. Só que, puta, que saco eu pegar, abrir um Excel, ter que pegar nome, preço, colar, abrir o outro. Então ele me trouxe esse carrossel mais comprado. O que eu vou fazer para facilitar? Vou dar um print aqui. Todas as imagens. Vou lá no Manus. Vou colar. Vou voltar aqui no site da Raia. Tem 2 carrosséis. Ó, tem mais alguns carrosséis aqui. E eu vou pegar mais 2 imagens aqui para ele poder fazer. Vou jogar de novo para dentro. E eu vou pegar um prompt que eu já tinha testado aqui antes, claro, né, para que a gente possa fazer, só para mostrar para vocês. Vou copiar aqui esse prompt e eu vou explicar ele certinho. Então, primeiro passo. Gostaria que você pesquisasse os mesmos produtos no site abaixo. Então, quais sites abaixo? Peguei 3 sites de concorrentes: Drogaria São Paulo, o site da Panvel e o site da PagMenos. Além disso, criasse para mim uma tabela com os comparativos entre produto e site, trazendo seus valores. Então, ó, tinha um pedacinho aqui em cima que eu pulei. Estou procurando os melhores preços dos produtos e que estão na imagem. E essas imagens é do site da RAI. Então, eu especifiquei para ele, especifiquei onde eu quero pesquisar. Promptzinho básico, bem simples, nem precisei usar nenhuma estrutura avançada de prompt aqui. Foi um prompt extremamente simples, rápido. Coloquei aqui, eu tenho velocidade e qualidade. E eu vou colocar aqui em velocidade porque eu quero mostrar para vocês. Olha lá. Então, ele começa fazendo. Ele vai pensar o que ele tem que fazer. Ó, então, ele já entendeu que ele vai comparar preços. E ele começa. Compreendo para realizar essa tarefa. Eu vou identificar os produtos na imagem, seguindo a pesquisar os preços de cada um. Então, ele cria uma lista de tarefas do que ele vai fazer. Ó. Isso que é legal. Então, ele vem aqui identificar os produtos, pesquisar preços, pague menos e tudo mais. E ele começa a trabalhar do nosso lado direito todos os produtos. Isso é bem bacana, porque aqui a gente consegue ver o que ele está fazendo. É como se fosse um computador. Ó. Então, ele está identificando os produtos, ele está montando. Ó. Então, ele tirou já das imagens. Ó. Então, eu tirei 2 imagens, ele já entendeu que é o sensor.
Agora ele vai navegar no site. Então, o primeiro site que ele pegou, que é o da PagMenos, ó, ele vai pesquisar os itens lá na PagMenos, ó. Então, ele está lá pesquisando, digitando aquele produto, se ele tem ou não. Então, olha que bacaninha. Ele vai lá, ele traqueia o site, ele consegue achar tudo que você precisa para que você possa entender o produto. Ele já achou, já foi para o segundo produto. Então, é bem bacana essa ferramenta para que você possa fazer tarefas que às vezes você levaria tempo, no mínimo 1 hora. Imagine você pegar, listar aqui alguns produtos, né? Então, são vários produtos que ele já listou aqui para mim. Entrar site por site, pesquisar. Claro que aqui eu coloquei só 3 sites, eu poderia colocar 10 sites. Poderia colocar outras coisas maiores, colocar uma lista de produtos maior. Ter uma lista de produtos seus e falar assim, compare a minha lista de produtos com o que está no site, como é que está no mercado hoje, o que eu posso fazer. Poderia aqui também usar direto no Google Shopping, eu nem usei o Google Shopping, poderia pesquisar no Google Shopping, já tem todos os preços daqueles itens ali também, facilitaria bastante. Então, se você tiver o EAN do seu produto, fica muito mais fácil. Coloca o EAN, vai no Google Shopping e ele consegue listar e montar isso para você no Excel, alguma coisa, para você saber se você está competitivo ou não com os seus concorrentes. Ó. Então ele está fazendo, ele pesquisou a fralda lá, achou o preço da fralda, isso só com os nomes. Ó. Alguns ele não encontra e está tudo certo, porque às vezes não vende mesmo. E é isso que ele vai fazendo. Então essa ferramenta, ela traz um diferencial das outras, dos outros motores de IA, dos outros cérebros de IA, que é o quê? Ele traz agentes dentro deles e ele quebra em tarefas. E até às vezes ele pergunta para você, né? Algumas atividades ele fala assim, você quer fazer isso? Você pode acessar? Você quer mudar? Quer não sei o quê? Então é uma ferramenta bem legal. E ele vai trabalhando, ó. Você pode esquecer dele ali, ele fica criando, ó. Então, por exemplo, aqui eu faço bastante atividades com ele, ele está fazendo, ó. Posso mudar. Por exemplo, um dia eu fiz um teste aqui para ver se ele trabalhava com SEO. Vamos ver se eu tô aqui, ó. Então, peguei lá um endereço, falei, ó, acesse o meu site e dá um relatório de um cliente nosso. Ele trouxe um sumário executivo de tudo que ele fez, ou seja, quanto isso custa no mercado, ó, e o que teria que fazer, né? Daí eu fui desenvolvendo isso. Esse aqui tá mais simples, mas ó, eu desenvolvi um mais completo. Então ele traz até um doc aqui, ó, para que a gente possa trabalhar. Então é bem bacana. Acho que tá esse aqui, ó. Farmácias Permanente também é um outro cliente nosso. Ó, ele fez toda uma análise do site, sem eu precisar fazer, olhando tudo que está correto, que não está, ó, sitemap. Então ele faz atividades e gera um relatório posterior, tudo que tem para corrigir, o que não tem, palavras-chave, ó. E a gente pode entregar isso para o nosso cliente, falar, ó, quer melhorar suas vendas, quer melhorar o seu acesso, um arquivo de SEO aqui que já está pronto, né? Enquanto isso que eu estou vendo aqui essa análise dos sites, ele continua lá trabalhando. Então, ele continua fazendo as pesquisas dele aqui, ó, acessando os sites e pegando todos os preços, ó. E você pode ir lá tomar um café, dar uma volta, fazer uma reunião, o que você quiser fazer, aproveitar o tempo que ele trabalha para você, né? Se trabalha numa empresa, faça isso, daí seu chefe fala, amor, já fez aquele relatório comparando os preços dos concorrentes? Eu falei, tá aqui, ó, já fiz tudo para você. Tá terminando, ele já tá quase acabando aqui. Ele já tá nos preços da Drogaria São Paulo, que se eu não me engano foi a última que eu coloquei. Não, na segunda ainda, então ele vai para Panvel. Então ele tá pesquisando e continua. Isso é bem legal. Eu vou pegar aqui a versão final dele já, tá? Vou dar um pause aqui nele, porque agora ele só vai fazendo as mesmas coisas. Eu já tinha feito antes, né? Então, mesma coisa ele fez, ó. O prompt inicial é o mesmo, mesmos produtos, mesmo prompt. Ele fez, executou, rodou. Chegou aqui no final, ó, ele gerou um arquivo, né, com tudo que ele precisou fazer. Ó. Comparativo de preços produtos da farmacêutica. Ele achou, a Raia custa tanto, Panvel custa tanto, esses dois não tinham. Ó, e ele foi fazendo isso ponto a ponto para aqueles itens que eu peguei. Então, fralda Pampers, ó, produto mais vendido do carrossel da Raia, de acordo com o site dela mesmo. Então, aqui tá R$207, lá na Panvel, ó, tá por 174. Então é uma diferença bem gritante, né? E você olhar ainda nos outros dois sites, ele tá mais caro, tá R$10 mais caro. Ou seja, a Raia deve ter olhado só os concorrentes do lado dela e não olhou o concorrente do sul aqui, né? Então você pode fazer isso para uma lista de produtos, uma lista de sites, né? Para várias coisas mesmo. E o Manu faz esse trabalho para você, sem que você precise ficar entrando site por site, copiando preço, anotando na planilha. Site por site, copiando preço, anotando na planilha.
Claro que aqui é só um demonstrativo para mostrar essa IA, porque a IA do Manus aqui ela é uma IA diferente do que a gente está acostumado. Ela é uma IA que você consegue trabalhar toda a parte de agêntica dela. Então, assim, quero acessar tal site. Por exemplo, quero fazer entradas com imagem, quero listar fontes direcionais, quero formatar saídas, né? Tudo isso ele faz para você, pesquisa, análise de concorrência, bem legal mesmo. Só que vocês devem estar se perguntando, né? Tá, mas eu tenho uma loja pequena, ou eu estou numa região que eu quero olhar só a minha região, só os produtos que estão aqui próximos. Como que eu posso fazer se eu não tenho concorrentes próximos que tem site? Às vezes uma farmácia pequena, que é o nosso, a gente trabalha com farmácia, com pet shops, nossas plataformas de e-com, elas são focadas para o varejo, né? A gente fala assim, como é que poderia fazer, né? Então, deixa eu voltar aqui para o meu notebook. Existe uma manha. Hoje, muita gente vende no iFood. E o que é legal? O iFood tem um site público dele e você pode fazer uma pesquisa num endereço. Eu procurei aqui, ó, Buscopan, endereço perto de onde eu moro. Ele trouxe as lojas perto da minha casa. Então é o preço que está na loja. Então, preço da Droga Raia, do Buscopan, ó, preço da Nissei, outra Nissei, outra Panvel, Panvel Mercedes, preço popular. Então, você tem outros, ó, Max Pharma que nem tem site. Então, você tem São João, que tem aqui perto. Então, outras farmácias que você tem que não tem um e-commerce, né? E você consegue mesmo assim pegar uns preços, porque hoje eles vendem no iFood. Claro, se não vender no iFood, não vender em lugar nenhum, você não tem como pesquisar, também não tem como fazer essa pesquisa de preço. Vai ter que ser do modo antigo, ir lá, batendo perna e perguntando quanto que tá cada item, né? Mas hoje a maioria vende em algum local, né? Se você tem um mercado, se você tem uma loja, se tem alguma coisa, geralmente você acha algum local que você possa comparar os seus preços. Então, só para mostrar para vocês, essa era o que eu queria falar hoje sobre o Manus. O Manus é uma ferramenta bem bacana para poder trabalhar. É uma de IA que a gente acaba utilizando para fazer essas tarefas rotineiras de escritório, de dia a dia, do que a gente precisa atualizar. E ele pode fazer isso com os seus arquivos, pode subir uma base de arquivos. Então, a criatividade aqui é imensa. Bom, esse era o vídeo de hoje, queria deixar aí para vocês, né, sobre o Manus e IM. Eu confundo isso aí, mas é sobre o Manus.im. Ferramenta chinesa, bem legal, que entra nessa briga aí, né, da IA para poder evoluir. Siga nosso canal, comente, curta, compartilhe, vê se está gostando, vê se você utiliza. Nos comentários eu vou deixar um link ali que vocês podem acessar, porque eu ganho uns créditos também. E a gente pode trocar créditos, vocês mandam ali, mandam para os outros também, depois que vocês estiverem cadastrados. E conseguem utilizar a ferramenta mais vezes e de maneira às vezes mais barata ou até de graça.